Olá, vamos então para mais uma reunião do nosso Clube do Livro. É a penúltima reunião, hoje é 6 de novembro de 2025 e estamos na penúltima reunião do ano. Hoje, esse ano, nós lemos juntos o livro Oito Conversas para uma Vida Inteira de Amor. E hoje vamos ler juntos o capítulo que fala sobre crescimento e espiritualidade. O nome do capítulo é Andar com Fé. Então, sem mais delongas, vamos começar essa leitura juntos. É uma leitura bem curtinha, é o capítulo mais curto do livro até agora. E ficou muito interessante porque eles fazem uma associação entre crescimento e espiritualidade. E antes da gente começar a falar sobre os tópicos mais interessantes que esse capítulo traz para nós, penso que é importante a gente estabelecer alguns conceitos de palavras que estão aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas que muitas vezes a gente não para refletir sobre o significado delas, ou às vezes a gente nem conhece o conceito por trás da palavra, e que eu acho importante a gente delimitar aqui para ficar mais claro o que os autores quiseram trazer enquanto reflexão nesse capítulo. Dois conceitos que eu quero alinhar aqui com você: o conceito de espiritualidade e o conceito de sagrado, que são duas palavras que os autores trazem aí nesse capítulo. Espiritualidade, então, pode ser definida como uma busca por significado, por propósito, por conexão com algo maior do que si mesmo, seja o divino, o cosmos ou a sua própria essência interior. A espiritualidade, ela pode se manifestar na forma como os indivíduos encontram e expressam significado, não estando necessariamente ligada à religião, embora a religiosidade seja uma das formas de expressão de espiritualidade. Então veja que espiritualidade é algo muito mais amplo do que religiosidade. A religiosidade é mais delimitada, é uma forma de expressão da espiritualidade que é através da religião, mas espiritualidade não é só isso. É algo muito mais amplo, que por vezes pode nem estar associado a uma religião necessariamente. E a outra ideia, o outro conceito é o sagrado. O que é sagrado? A gente ouve essa palavra e já associa a algo que é da igreja, de Deus, não é assim? E sim, esse é um dos significados dessa palavra, que é um adjetivo, né? Sagrado é aquilo que é relativo a Deus, que é inerente a Deus, a uma divindade, à religião, mas também pode ser algo relativo ao culto, aos ritos, pode ter como sinônimo sacro e santo. Então, você também pode compreender a palavra sagrado como algo que é santo e, portanto, digno de respeito, de comprometimento, de dedicação. Então, com esses dois conceitos bem estabelecidos aí, vamos iniciar então a leitura desse capítulo, que é um capítulo que traz algumas reflexões, algumas ideias para refletirmos no encontro 7 com a nossa pessoa. No início do capítulo, os autores trazem a história da Erika e do Jake. Vou resumir a história dos dois. O Jake era um cara do estilo bad boy. Então, era um cara que fazia uso de drogas, abuso de substâncias, era um cara muito impulsivo, que vivia a vida como se não houvesse amanhã. Eles se conheceram muito jovens, eles estão juntos há muitos anos, e a Erika conseguiu enxergar um outro Jake por trás desse Jake que era muito... que vivia de uma forma muito intensa com... Como é que eu diria? De muitos abusos, assim, de substâncias e de rebeldia, era essa palavra que eu estava tentando encontrar, com muitos comportamentos de rebeldia. E aí ela conseguiu ver que existia um outro Jake ali, um Jake que poderia ser um parceiro para ela. E o Jake, ele, a partir dessa confiança, desse olhar que a Erika teve por ele conseguiu ir modificando os comportamentos dele e ir direcionando mais a vida dele para aquilo que realmente fazia sentido para ele.
Olha, esse trecho aqui descreve como foi essa transformação para o Jake. Comecei a meditar e a orar, mas gosto de pensar nisso como uma conversa com o universo. Não importa realmente se é Deus ou não. O que importa é que creio num poder superior e naquilo que chamo de eu superior. Por baixo de toda aquela arrogância, eu tinha medo da vida. Se Érica não tivesse me dado uma espécie de ultimato quando fiz 21 anos, provavelmente teria perdido muito que a vida tem a oferecer. Então, a Érica, quando ela conseguiu enxergar que o Jake tinha potencialidades dentro dele, que existia um outro Jake ali para ser explorado, ela deu um ultimato para ele, assim, olha, ou você muda, ou nós não vamos continuar juntos. E aí ele foi se engajando nessas atividades de meditação, de oração, e ele foi mudando a forma de lidar com a vida, de estar aqui nessa existência do mundo. E olha esse trecho que a Erika diz, o quanto o relacionamento com Jake também contribuiu para o crescimento pessoal dela. Ele realmente me inspirou a olhar para o que importava na minha vida e no meu trabalho. Tivemos muitas conversas sobre como queríamos viver essa vida que nos foi dada, e isso nos aproximou muito. Quando nos casamos, um amigo fez a cerimônia e prometemos sempre acolher o outro exatamente como ele era. Então, nessa cerimônia dele, eu destaquei esse trecho aqui, que eu achei muito interessante, sobre essa promessa que eles fizeram de acolher o outro exatamente como ele era. E eu fiquei pensando como que às vezes isso é tão difícil para nós. Eu fico pensando como que às vezes isso é tão difícil para nós, acolher o outro exatamente como ele é, porque é muito mais fácil a gente acolher a outra pessoa quando ela é do jeito que eu quero que ela seja, quando ela faz as coisas do jeito que eu acho ideal, quando ela tem características pessoais que estão dentro do que eu idealizo para outra pessoa. Acolher o outro como ele é e não como eu idealizo que ele seja é um desafio imenso. Eu sei disso. Mas quando a gente consegue fazer isso, a transformação do nosso relacionamento, ela é imediata. Então eu achei muito bonita essa promessa que eles fizeram um para o outro. E provavelmente não. Com certeza isso aqui contribuiu muito para eles ficarem tantos anos juntos. Eles se conheceram ali no final da adolescência, hoje estão com. Hoje não, né? Quando os autores colocaram a história aqui no livro, eles estavam com 30 e poucos anos. Então é no mínimo aí 15 anos juntos. E olha esse relato aqui dos dois. É algo profundo, disse Jake. Não há outra maneira de explicar. A vida e a espiritualidade, o crescimento e a mudança transformaram-se nesta emocionante aventura para nós. A melhor vida de todas, acrescentou Érica. Não temos dinheiro, mas acho que quantia nenhuma chegaria perto de alcançar o que temos. A gente tem significado, e isso é tudo. E os autores ainda acrescentam: coisas incríveis acontecem num relacionamento quando o casal pode crescer, mudar e acomodar esse crescimento. A soma é maior do que as partes. E relacionamentos podem ser mais do que a união de duas pessoas. Podem ser histórias de transformação e de grande contribuição e significado no mundo. Então, aqui os autores escolheram trazer a história do Jake e da Erika nesse capítulo, para mostrar como, através da espiritualidade, nesse sentido de propósito, de significado, como que os dois puderam contribuir com o crescimento um do outro. E como é isso no seu relacionamento? Vocês conseguem proporcionar um ambiente favorável para que o outro cresça espiritualmente falando?
Ou você é aquela pessoa que faz com que o outro vá regredindo no seu crescimento espiritual? Quem é você no seu relacionamento? É a pessoa que estimula o crescimento ou é a pessoa que atrofia o crescimento do outro? Sobre compartilhar significados. Em todo relacionamento, como na vida, a única constante é a mudança. O importante é como cada um acomoda o crescimento do outro. Então, já que a gente vai vivenciar mudanças no decorrer da nossa vida, mudanças externas e mudanças internas, o que que vai ser importante? Como que cada um vai acomodar o crescimento do outro? Como que cada um vai se adaptar ao crescimento do outro? Como que cada um vai lidar com esse crescimento? As pessoas crescem no relacionamento encontrando perspectivas diferentes. Seu par não verá o mundo da mesma maneira e não terá sempre as mesmas necessidades que você. São duas pessoas diferentes, com necessidades emocionais diferentes, com pontos de vistas diferentes sobre as coisas. E são essas diferenças que favorecem o crescimento do relacionamento e até o nosso crescimento pessoal também. Pensa no quanto a gente aprende com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do nosso. É um aprendizado e tanto, desde que a gente esteja aberto para isso. É claro que a mudança espiritual ou qualquer outro tipo de mudança pode ser fonte de conflito, mas nos relacionamentos o conflito é a maneira como crescemos e precisamos acolhê-lo como um meio de aprender a nos amar mais e entender aquela pessoa de mente tão diferente da nossa. Quando chegamos a esse entendimento, crescemos individualmente e nosso relacionamento cresce junto. Lembrando que aqui o que os autores chamam de conflito não é sinônimo de briga, tá? Não é sinônimo de bate-boca, de agressão, não. O significado de conflito é desentendimento, discordância, não briga, tá? Então é totalmente possível a gente crescer e se desenvolver através das diferenças que nós temos com a outra pessoa, das divergências, das discordâncias. E os autores ainda enfatizam: aqui está a chave para um amor que dura a vida inteira. E não é para isso que a gente começa um relacionamento? Não é essa expectativa que a gente tem de que ele vai durar a vida inteira, principalmente o casamento. Relacionamento amoroso em geral, não. Mas um casamento, ninguém se casa pensando, daqui a pouco eu vou separar. Não. Boa parte das pessoas, não vou dizer 100%, porque eu não tive acesso a 100% dos das pessoas que se casaram no mundo. Mas me arrisco a dizer que a maioria das pessoas que se casaram com esse objetivo. Viver um amor que dure a vida inteira. O objetivo não é tentar fazer com que a outra pessoa seja como você. O objetivo é aprender e se beneficiar das nossas diferenças. Então, por que que as diferenças no nosso relacionamento, ao invés de contribuírem para o nosso crescimento espiritual, estão contribuindo para o adoecimento mental? Por quê? Por que é tão difícil para a gente lidar com as diferenças? O que que você acha disso? Me conta aqui nos comentários, qual que é a sua opinião sobre isso? Algo que eu queria ter dito no início da nossa reunião, mas eu não disse, é que aqui a gente não vai falar de religião. O título do capítulo é Andar com Fé, Crescimento e Espiritualidade, mas a gente não vai falar de religião aqui. Até porque não é essa a proposta dos autores. E até porque a religião vai ser importante dentro do relacionamento de acordo com o que o casal define que é importante. A vida pode ser uma luta. Os relacionamentos podem ser uma luta.
Vocês criam significado quando enfrentam juntos cada uma das dificuldades inevitáveis da vida. Avançam e crescem em meio a elas. Ao encontrar significado para a luta, vocês permanecem juntos. Pesquisas sobre casamento mostram que o relacionamento é melhor quando o casal o considera sagrado. Nessa mesma linha, outro estudo também mostrou que quando as pessoas sentiam que o sexo entre elas era sagrado ou santificado por sua religião, o sexo era mais frequente, melhor e mais duradouro, e o casal relatava maior satisfação conjugal. São pesquisas que não foram feitas no público brasileiro, com o público brasileiro, com casais no Brasil, enfim. Mas é algo curioso para mim. Eu fico me perguntando como que os casais brasileiros lidam com religião dentro do relacionamento. A religião é um fator de conexão, de aproximação, como essas pesquisas aqui apontaram, ou não? Ou é um fator de pressão, de cobrança, de discordâncias que o casal não consegue lidar, de culpa, de medo, de vergonha? Qual está sendo o papel da religião dentro dos casamentos brasileiros? Eu não tenho essa resposta, mas compartilho com você essa reflexão e fique à vontade para deixar aqui nos comentários qual que é a sua visão sobre isso. É interessante notar que diferenças religiosas não são um grande motivo de conflito entre um casal. De acordo com o Pew Research Center, é assim mesmo, gente, que lê? Compartilhar a mesma crença religiosa é menos importante do que ter os mesmos interesses, estar satisfeito com o sexo e dividir o trabalho doméstico. Lembrando que uma pesquisa que não foi feita com o Brasil, no Brasil. Será que se a gente for fazer essa pesquisa no Brasil, o resultado vai ser o mesmo? Ou será que aqui os casais dão uma importância muito maior para as diferenças dentro das crenças religiosas? Quanto mais significado compartilhado você puder encontrar ou criar, mais profundo, rico e gratificante será seu relacionamento. Então, como criar significado, já que os autores estão dizendo que isso é tão importante? Como tornar nosso relacionamento sagrado? Fazemos isso compartilhando propósitos e criando nossos próprios rituais de conexão. Os rituais que vocês criam na vida a dois são importantes para mantê-los conectados. Um dos rituais que esperamos que vocês criem é, claro, um encontro especial toda semana. A proposta toda do livro é essa. Vocês também podem criar mini rituais para quando se despedirem ou se reencontrarem, como o beijo de 6 segundos, por exemplo. Já ouviu falar dessa técnica do beijo de 6 segundos? Pesquisas apontam que, e aí não tenho as referências das pesquisas, estou vendendo peixe da forma que eu comprei, eu nunca tive acesso a essas referências, mas enfim, que proporciona uma conexão, uma intimidade para o casal, trocar um beijo que dura 6 segundos todos os dias. É um mini ritual que vocês podem adotar. Ainda que talvez a gente não tenha, talvez não, né? Ainda que nesse momento eu não tenha acesso à base científica nisso, a gente pode pensar nos benefícios que esse gesto pode trazer. Claro, desde que não seja algo imposto, forçado, óbvio. Mas ter um beijo de 6 segundos intencionalmente com a outra pessoa faz você sair do piloto automático da correria do dia a dia e ter um gesto intencional, consciente, de proximidade, de carinho, de afeto pela sua pessoa. Por que 6 segundos? Não precisa ser 6, pode ser 4, pode ser 10. Esse número não é tão importante. Colocam 6 segundos para sair daquele selinho rápido, mas para ser um gesto
de carinho, de afeto, de conexão, de proximidade com a outra pessoa. E não um gesto automático que você faz só para bater ponto, sabe? É algo que, inclusive, você pode adotar no seu relacionamento. Será que às vezes, com a correria do dia a dia, com o estresse, com o excesso de problemas, excesso de tarefas, será que vocês passam dias sem trocar um gesto de carinho um pelo outro, um toque físico? Pensem nisso. Se um beijo estiver muito desafiador, muito difícil, pode ser um abraço, um beijo no rosto, um toque de mão, é válido, tá? Pense em maneiras de celebrar os triunfos na vida, grandes ou pequenos, uma outra sugestão de mini rituais que vocês podem ter. O que seria especial para vocês dois? Pense em criar rituais em torno de perdas, contratempos, má sorte, fadiga. Como vocês poderiam se apoiar melhor? Pense em rituais com amigos, em rituais de aniversário e outras comemorações. São quase infinitas as maneiras de criar significados que conectem o casal. Seja criativo e autêntico. Essa autenticidade é importante, precisa ser algo conectado com quem vocês são. Algo que tenha a ver com vocês, com a identidade de vocês como casal. E também levando em conta o que o outro valoriza. Contar como foi seu dia pode ser um ritual de conexão. Com um pouco de tato, tente descobrir o que está estressando ou amedrontando a outra pessoa. Criar um espaço seguro para compartilhar seu mundo interior é um ritual de conexão. A cada momento que estão juntos, e mesmo quando não estão, vocês têm a oportunidade de honrar tudo que é sagrado em seu relacionamento, independente de como vocês o definam. Então, pensem na possibilidade de incluir nesses rituais. Sobre crescer e mudar. Você acolhe o crescimento e a mudança no seu relacionamento quando faz com que o seu par se sinta seguro em compartilhar o desconhecido e quando mostra interesse genuíno no seu crescimento. Quando pessoas crescem, relacionamentos crescem. Quando pessoas se transformam, relacionamentos se transformam. E eu fico pensando no desafio que é para alguns casais que estão enfrentando conflitos ou afastamento há muito tempo, como que é desafiador criar um ambiente que proporcione segurança para que o outro compartilhe o desconhecido. Criar um espaço para que o outro demonstre um interesse genuíno. É muito desafiador. E olha, aqui tem um exercício que os autores propõem. O primeiro exercício, na verdade, eles propõem dois. Um dos exercícios é o questionário de significados compartilhados, que é algo para você refletir, marcando verdadeiro ou falso, e depois vocês conversarem juntos. E tem o segundo exercício, que é o questionário de objetivos compartilhados, para vocês avaliarem os objetivos que vocês têm, para vocês mesmos e para o relacionamento de vocês. Também tem algumas reflexões aqui para você ver se você se identifica ou não. E tem a sugestão para depois vocês trocarem um com o outro, o que cada um refletiu ou pensou a partir dessas reflexões aqui. E aí depois vem a proposta do encontro, tá? O tema da conversa qual que é? Como cada um de nós cresceu e mudou no relacionamento. O que significa espiritualidade para nós e como a expressamos. Então, aqui tem todo o passo a passo do encontro para vocês fazerem, de algumas sugestões de locais que vocês podem fazer, de sugestão de solução de problemas que talvez vocês podem enfrentar durante o encontro, e perguntas abertas para fazer no encontro. Exemplo, em que áreas você sente que teve maior crescimento? Como posso apoiar você nessa jornada pessoal? E ao fim do encontro, vocês lerem a seguinte afirmação em voz alta um para o outro, mantendo contato visual. Eu me comprometo a crescer e aprender ao seu lado.
compartilhando significados no nosso relacionamento. Também me comprometo a seguir com você estes 3 rituais de conexão. E aí, a proposta é que vocês saiam desse encontro com 3 rituais de conexão que vão favorecer o crescimento espiritual de vocês como casal. Nossa próxima reunião, então, vai ser a última do ano, no início de dezembro, provavelmente no dia 4 de dezembro, e o último capítulo vai ser uma vida inteira de amor, sonhos, e vai ser muito favorável falarmos sobre isso no mês de dezembro, que é um mês em que a gente para pensar nos nossos sonhos, nos nossos planos, nas metas que a gente tem para o próximo ano. Então vai ser um momento muito especial de reflexão que vocês podem fazer juntos. E depois no livro tem alguns apêndices, algumas coisas extras aqui que a gente pode pensar juntos também e passar brevemente. E tem a conclusão também aqui, ó, apreciação mútua. Bom, deixa eu parar minha apresentação. Ok. Então, esse foi o nosso penúltimo encontro do Clube do Livro. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu, particularmente, gostei muito dos autores não terem trago reflexões voltadas para a religiosidade, terem deixado uma reflexão mesmo mais aberta, pensando em espiritualidade de uma forma mais ampla, como propósito, como crescimento, como busca e alinhamento de significados. Eu gostei bastante. Como eu falei, é um capítulo curtinho, mas que eu penso que vale aí a reflexão para vocês, tá bom? Beijo e até semana que vem. Semana que vem a gente tem live também. Semana que vem vai ser um dia diferente, a nossa live vai ser na segunda-feira, porque semana que vem eu estarei em um congresso e aí eu não vou conseguir fazer o nosso encontro semanal no nosso dia normal, que é toda quinta-feira, tá bom? Beijo para você e até a próxima. Tchau!